E de novo, eu dei sorte. Eu dei sorte na minha vida porque, apesar dessa primeira empresa não ter dado certo, eu passei por mais 2 empresas e logo acertei na minha primeira empresa. Primeira empresa não, bem no comecinho da minha carreira, eu tinha 20 anos de idade e já tinha acertado a empresa. Não é acertado em termos de grana, então, sabe, o que é acertado para você? Acertado, eu vou tentar te explicar o que é acertado. Eu entrei numa empresa, numa multinacional japonesa, chamada Nihon Kenkozo Shinkenkyu Kai Kabushiki Gaisha. É numa oração em japonês? Esse, por incrível que pareça, cara, era o nome da empresa. E eu fui trabalhar nessa empresa para vender produtos salutíferos. Mas o grande barato, e eu falo para você que eu tive sorte, não foi o produto. Não foi a grana que eu ganhei. Mas foram as pessoas que eu conheci. Nessa empresa, isso era final da década de 80. Né? E nessa empresa tinham vários ex-vendedores da Enciclopédia Britânica. Eu não sei se você sabe o que é britânica. Britânica é Inglaterra. Não, eu vou te explicar. Então... Enciclopédia Britânica é quem editava a Enciclopédia Barça e Mirador. Enciclopédia. Antigamente, quando você... Sabe que antigamente não tinha Google, você sabe, né, Pavão? Isso eu sei, porque eu tô com 43. Você é 10 anos mais novo que eu. Mas... Então, você sabe que não existia Google lá atrás. Exatamente. Então, as pessoas, quando queriam estudar, ia numa coletânea de livros, numa enciclopédia, que classe média alta em casa tinha uma enciclopédia, ou ia na biblioteca. Era assim que as pessoas estudavam. E buscar as informações. E essa coletânea de livro, Pavan, custava o valor de um Fusca. Que era o carro da época. Era o carro Fusca era um carro. Tem gente que não sabe o que é Fusca. Não, lançaram uns novos aí. Tem vários novos aqui que estão assistindo. Fusca era um carro. Então, você imagina. Porta-rocha. Vender uma coletânea de livros no porta a porta que custava o valor de um Fusca. Esse tipo de venda, cara, que é uma venda de high ticket, né? Um valor alto, na venda fria. Cara, não existe venda na cagada. Tipo assim, de tanto demonstrar, de tanto bater, achou um cara que compra. Um desavisado que comprou. Não vai. Esse tipo de venda, por quê? Porque você tem que saber prospectar, você tem que saber abordar, você tem que saber demonstrar, você tem que saber vender o preço, você tem que saber negociar, fazer o funil, você tem que saber fazer o fechamento da venda, tem que conhecer muito de técnicas de venda, tem que saber pedir uma indicação, porque hoje a maior parte dos vendedores não sabe pedir referência. Vendeu para e passa o outro. E tem que puxar uma referência. Então, a Britânica, por exemplo, ela ensinava tudo isso, ensinava os vendedores a vender do ponto de vista técnico. E eu era novinho, cara, eu entro num lugar desse, o que aconteceu comigo? Eu sugava. E o aprendizado dá um êxtase, né, cara? Cara, eu posso falar que nessa empresa, eu não tive tanto sucesso em vendas, mas foi a base do que eu sou hoje, nasceu lá atrás. Porque minha base de vendas, eu não sabia vender. Eu vendia e tentava vender por atitude, no peito e na raça. Sim. Hoje não. Hoje, toda vez que eu vendo, eu sou metódico. Venda para mim tem começo, meio e fim. Boa. Venda tem metodologia. Venda tem técnica por trás. Então, uma venda, ela é feita de vários microvendas que conclui a venda. Processo. Que nada mais é do que um conjunto de ações que me levam a um determinado resultado. Exato. Isso é a venda. Então, imagina, eu lá atrás, com 20 anos, eu caio num lugar desse, onde é rico em aprendizado, e eu ávido por aprender, talvez... E uma das coisas que eu falo para você, não existem males que não venham para o bem. Eu não estudei, é verdade. Então, o fato de eu não ter estudado, esse gap de aprendizado que eu tive, talvez foi por esse motivo que eu era tão ávido em querer aprender. Sim. Cara, eu com 20 anos eu descobri que eu era analfabeto funcional. Eu vi o professor falando lá que de cada 10 pessoas, 6 era analfabeto funcional. O que é isso, cara, analfabeto funcional? Ele explicava que são pessoas que
a capacidade de interpretação de texto é muito baixo. Né? Aí ele deu um exemplo. Por exemplo, essas pessoas que são analfabetos funcionais, eles leem a página de um livro e acham que esqueceu. E na verdade ele não esqueceu, ele não interpretou aquela página. Eu falei, ei, esse cara sou eu. Esse cara sou eu, cara. E ele descia o porrete em analfabetos funcionais. Eu falei, não, de jeito nenhum, não vou ser assim.